Então, tem uma paciente que me mandou um WhatsApp me perguntando assim: doutor, o senhor me disse que eu estou inflamada, mas o que é isso mesmo? O que é ficar inflamada? E aí na hora eu me dei conta assim que às vezes a gente não fala coisas que considera óbvias e que, claro que para a vida do paciente é super importante, mas ele pode não dominar, né, todos os conceitos. Então tem coisas que devem ser ditas e revistas para ser entendidas. O que então, afinal, é estar inflamado, né? Primeiro, é bom lembrar que a inflamação, antes de vocês entenderem assim, a explicação maior, a inflamação é a causa primária do envelhecimento precoce e do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de morte na atualidade. Então, o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas têm por base processos inflamatórios crônicos, tá bem? Mas então, afinal de contas, como diz essa paciente, o que seria essa inflamação crônica? Isso é um assunto complexo, pode ser explicado de mais de uma maneira. Eu vou passar uma visão, depois vocês me comentem assim, se entenderam ou não. Tem várias outras formas de explicar. Um conceito importante de entender é que a nossa saúde, nosso corpo, ele é construído, a nossa saúde ela é construída baseada num equilíbrio entre fatores que promovem a formação e o crescimento das células, dos tecidos e dos órgãos, versus o oposto, assim, fatores que desconstroem e reparam as células, tecidos e órgãos já existentes. E é nesse equilíbrio que a vida passa e a qualidade de vida das células, dos tecidos e dos órgãos se dá, mantendo a sua função e com a sua função adequada, mantendo as características que mantêm a nossa vida. O que acontece? O que acontece é que quando há uma desproporção entre os estímulos biológicos que promovem o crescimento e os estímulos biológicos que promovem o reparo e a desconstrução, o corpo sinaliza isso, cada célula, cada tecido, cada órgão sinaliza isso para o ambiente metabólico a fim de gerar uma resposta que corrija o sistema. É um sistema, portanto, de feedback. Assim, gera uma resposta, essa resposta produz uma reação em cadeia no sentido de organizar as coisas. Quando a gente peca nos estímulos biológicos que o corpo lê e sente para gerar a indução das rotas metabólicas de construção ou de reparo, e a gente desequilibra essa balança, começa a produzir mecanismos que vão informar o sistema de que tudo não está indo bem. O que são essas coisas? Essas coisas são mediadores inflamatórios, que são vários, inúmeros, infinitos talvez, mas que alguns talvez vocês já tenham escutado falar, como por exemplo, prostaglandinas, interleucinas, citocinas, leucotrienos. Eventualmente, bom, vocês já ouviram falar sobre ácido úrico. Então tem vários marcadores inflamatórios que são produtos celulares ou teciduais que informam que o sistema metabólico não está funcionando corretamente. Alguns desses marcadores inflamatórios, como por exemplo o ácido úrico, ele além de ser um marcador inflamatório que demonstra então um processo inflamatório subjacente, tem também uma ação anti-inflamatória. Então, eventualmente o corpo lança mão de citocinas e marcadores inflamatórios que por si só tentam corrigir o problema. A grande coisa que a gente tem que entender é que o que produz essas lesões, esses desequilíbrios e essa produção e liberação de citocinas inflamatórias? São agressões. O corpo libera citocinas inflamatórias frente a agressões. Quando a gente agride o corpo se defende informando o sistema de que está sendo agredido, liberando marcadores inflamatórios. Então, o estresse crônico, preocupações,
privações que não se resolvem, produzem marcadores inflamatórios e o corpo responde, aumentando o status inflamatório. Uma noite mal dormida, uma sequência de noites mal dormidas ou mais, a inversão do dia pela noite, o não respeito ao ciclo circadiano, libera citocinas inflamatórias. O sedentarismo, a falta de exercício físico ou o overtraining, o excesso de exercício físico, que é bem comum hoje em dia, geram lesão. E essa lesão produz a liberação de citocinas inflamatórias. Agora nada ganha das ingestões de xenobióticos. A ingestão, colocar para dentro do tubo digestivo espécies químicas que não têm desfecho adequado no processo digestório, absortivo e metabólico. Então, quando a gente se alimenta de comida processada, comida com excesso de conservantes ou conservantes inadequados, corantes e xenobióticos por si tidos como alimentos, como glúten, como lecitinas, como fitatos, oxalatos, que estão presentes em vários alimentos tidos como saudáveis, mas que de saudáveis não tem nada, porque não tem nenhuma adequação biológica, a gente agride tanto a mucosa intestinal quanto as células, tecidos e órgãos envolvidos no processo digestório, absortivo e metabólico. E cada célula, tecido e órgão tenta se defender, liberando produtos químicos próprios da célula, como, por exemplo, prostaglandinas, leucotrienos, interleucinas, que sinalizam que alguma coisa não está bem. Então, a ingestão de xenobióticos, comida ruim, comida processada, álcool, fumo, drogas, lesam os tecidos e esses tecidos liberam citocinas inflamatórias. O que acontece é que a gente sendo banhado por citocinas inflamatórias, percebam assim, uma pessoa que é sedentária, que não dorme bem, que tem uma exposição ambiental ruim, não pega sol, não sai para a rua, come comida de péssima qualidade, fuma, bebe, essa pessoa ela é banhada diariamente por interleucinas, prostaglandinas, citocinas inflamatórias, leucotrienos, ácido úrico, coisas que mantêm o corpo em alerta, como se estivesse sendo agredido, não, por estar sendo agredido. E imagine como ficaria um time, um grupo que deveria trabalhar unido em prol de um resultado e precisa agora prestar atenção na agressão e no chamamento das pessoas, informando que está tudo dando errado. Esse time não consegue ir para frente. Esse grupo não consegue resolver os problemas, exercer a sua função. E assim são as células, tecidos e órgãos banhados por citocinas inflamatórias, não conseguem exercer a sua função. Então, dores, cansaço, fome, metabolismo baixo, depressão, ansiedade, eventualmente não são uma questão psicológica ou psiquiátrica, eventualmente são baseadas nesse desequilíbrio nutricional, energético e inflamatório. Isso é muito importante entender porque a gente vive uma vida pró-inflamatória quando não leva em consideração esses fatores de adequação biológica. É tão comum hoje em dia a pessoa se alimentar mal, não se exercitar ou se exercitar mal, dormir mal, trocar o dia pela noite, não ter uma exposição ambiental adequada, além de manter na sua vida fatores de estresse crônico, que esse é o elefante sentado no meio da sala e a gente não se dá conta, que sente dor, que está cansado, que está estressado e põe a culpa em outras coisas. Então esse é o que é estar inflamado, que a paciente perguntou. Estar inflamado é estar sendo banhado de moléculas sinalizadoras dos processos inflamatórios, da agressão. Isso é bioquímica, são
moléculas que geram respostas inflamatórias, de vasodilatação ou vasoconstrição, de proliferação celular de células envolvidas no reparo, mas que podem vir a se tornar doentes, como no caso do câncer. Essas espécimes reativas de oxigênio, que são os radicais livres envolvidos nos processos inflamatórios, geram dano ao tecido, ao DNA, a nossa informação genética, podendo promover erros nas divisões celulares, na produção de novas células, tecidos e órgãos. Então, não é difícil imaginar que a inflamação crônica predispõe ao câncer, ao envelhecimento precoce, à limitação e à morte precoce, porque a gente altera o ambiente metabólico e favorece alterações no DNA, na genética. Então, vejam como esse é um grande quebra-cabeça que a gente deve dominar e procurar montar uma peça por dia a cada dia. O segredo da saúde e da longevidade está na exposição do corpo e do ambiente metabólico a estímulos biológicos adequados, a adequação biológica, porque com isso a gente fornece nutrição adequada, exercício adequado, manejo adequado do estresse, um ciclo circadiano adequado e mais do que isso, a gente, no lugar de agredir o corpo e gerar citocinas inflamatórias, ao contrário, a gente não agride, a gente protege o corpo dos processos inflamatórios e mais do que isso, faz o efeito contrário, oferta um ambiente metabólico de reparo na ausência de inflamação. Então, se eu tivesse que resumir o que seria o melhor tratamento para saúde e longevidade, seria a ausência de lesão, então sem a necessidade de reparo, ou seja, o controle da inflamação crônica. E mais do que isso, a oferta de armas para que o corpo consiga se reparar sem processo inflamatório associado. Tá bem? Esse é um jeito de explicar, tá? Agressão, resposta inflamatória produzindo interleucinas, citocinas inflamatórias, que geram uma resposta inadequada, gerando lesão celular e lesão genética no DNA, promovendo doença, limitação e morte precoce. O que a gente deve fazer? Corrigir os processos inflamatórios, evitando lesões, comer comida adequada, dormir adequadamente, manejar o estresse e manter ativo. Qualquer dúvida me deixa aqui nos comentários, eu explico de outra maneira. Mas é importante dominar o conceito de inflamação, porque é no domínio da inflamação que mora a longevidade e a saúde de longo prazo.